Malafaia, ou seja, vai lotar, tá? Vai lotar. Inclusive, vocês que vão, coloquem aí no chat, vocês que vão poder estar, né? Porque tem gente que não pode, mas você que pode estar no 7 de setembro na Avenida Paulista, para dar mais volume, tá? Por isso que vai ser lá. Coloquem aí nos comentários. Acho que a principal pauta que deveria ter lá não era nem pedir o impeachment de Xandão, porque já foi pedido em outros protestos e não adiantou. A gente deveria pedir o impeachment do Pacheco. Eu acho que a pauta agora seria pedir o impeachment deste covarde, senador covarde. Ah, mas ele já vai sair da presidência do Senado. Não, é para pedir o impeachment, a cassação do mandato dele. Não é para pedir a cassação da presidência do Senado. É do mandato dele. A gente começa a ir para cima do verdadeiro foco do problema. Eu não sei se o Fábio concorda. Cara, o problema é que você viu a postagem que o Bolsonaro fez, o porquê do Pachecozão não colocar o pedido de impeachment? O Bolsonaro fez uma postagem, cara, entendeu? Não é por causa do processo da Vale? Então, várias coisas. Ele botou todos os processos lá, ou seja, benefício próprio, um montão de coisa. Mas a situação também é o seguinte, é muito complexo você conseguir tirar um presidente do Senado e um presidente da Câmara, né? Então, por isso que eles se sentem protegidos. Então, esse que é o problema. Então, você tem situações que é igual uma sinuca de bico. Você não tem como tirar os caras. É quase impossível. Por isso que eles se sentem tão fortes. Agora, como você bem colocou, o clima, ele muda, cara, com o povo na rua. Já falei para as pessoas muitas vezes, mas as pessoas às vezes não entendem. 5 milhões de pessoas quase assinaram para o impeachment do Caio Coppola, né? Foram 4,8 milhões de assinaturas a última vez que eu tinha visto. Se esses 4,8 milhões de pessoas, de vez de assinar, fossem às ruas, meu amigo, o clima mudaria. Só que nós não temos 4 milhões de pessoas na rua. Esse que é o problema. Exatamente, Fabião. Tem aqui, você citou o Caio Coppola, que é também uma pessoa que não é nem deputado, tá? É uma pessoa que é um comunicador, um grande jornalista, né? É um grande advogado, né? Eu não sei se ele está estudando, se já se formou, mas entende muito de direito. Mas olha só o que ele vai falar sobre a Folha e o impeachment. Esse ataque me parece muito falso, esses ataques, né, desses jornais ao Alexandre de Moraes. Ele vai explicar um pouquinho para nós. Vamos só acompanhar rapidinho. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola especial sobre o papel do jornal Folha de São Paulo no processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Nunca a democracia brasileira dependeu tanto de um órgão de imprensa quanto agora. Eu já me explico. Mas antes, só por curiosidade, eu gostaria de saber a sua opinião. Se você é a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, pare imediatamente o que você está fazendo e gaste 10 segundos compartilhando esse vídeo. Parei. Mas se você é contra o impeachment do ministro, por favor, assista o vídeo até o final e responda a difícil pergunta que eu vou fazer. Bom, um abaixo-assinado anônimo pelo impeachment do ministro foi publicado no dia 16 de agosto e já reuniu, até o momento, mais 700 mil assinaturas. Contudo, o abaixo-assinado organizado por mim, em março de 2021, pela análise dos pedidos de impeachment em desfavor do senhor Alexandre de Moraes, já superou a marca de 4 milhões e 800 mil assinaturas. E a maior petição pública da história política do Brasil. Na real, é uma das maiores da humanidade. Eu queria falar com vocês duas curiosidades sobre essa iniciativa que eu nunca comentei antes. Primeiro, todos os resultados de busca por esse abaixo-assinado foram misteriosamente excluídos do Google. É impossível encontrá-lo. Quem quiser acessar esse abaixo-assinado precisa digitar bit.ly/artigo 52 Alexandre. O bit com I, o li com Y. bit.ly/artigo 52 Alexandre. Segunda curiosidade, no item 3 da exposição de motivos está escrito o seguinte: também requeremos que quaisquer novos pedidos de impeachment protocolados em desfavor do ministro Alexandre de Moraes, em razão dos atos praticados no âmbito do inquérito 4781, sejam submetidos à mesma apreciação ora peticionada. Vejam só que coincidência. O 4781, o tal inquérito das fake news, é o mesmo inquérito que foi objeto de denúncia pela Folha de São Paulo. Ou seja, aquele abaixo-assinado com quase 5 milhões de assinaturas vale para novos pedidos de impeachment. E eu estou marcando o senador pelo Ceará, Eduardo Girão, para que ele tome ciência dessa feliz coincidência. Bom, só para vocês terem uma ideia, 5 milhões de pessoas representam praticamente 3% do eleitorado brasileiro. É como se 1 em cada 33 eleitores tivesse se mobilizado para pressionar o Senado a encaminhar os pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes. E aqui eu insisto, você que faz parte desses 5 milhões de cidadãos a favor da análise do impeachment,
Você já compartilhou esse vídeo aqui? Já mandou no grupo de WhatsApp da sua família ou dos seus amigos? Já marcou alguém aqui nos comentários? Então, beleza. Vamos embora falar sobre a Folha de São Paulo. E aqui eu vou construir o meu raciocínio de trás para frente, começando pelo final. Bom, como todos sabem, dia 14 de agosto, a Folha denunciou o modus operandi do ministro Alexandre de Moraes para calar opositores numa matéria com a seguinte manchete: Moraes escolhia alvos e pedia ajustes em relatórios contra bolsonaristas, mostram mensagens. A matéria é recheada de áudios e de transcrições de servidores do TSE e do STF a mando do Alexandre de Moraes, combinando a produção de provas contra jornalistas, influenciadores, parlamentares e também a tentativa de encobrir a origem dessa solicitação que partia do próprio ministro. No mesmo dia, o ministro Alexandre de Moraes deu as seguintes declarações, e aqui eu separei alguns trechos que muitos interpretaram como uma ameaça velada à liberdade de imprensa. Aspas. Lamentavelmente hoje, nós começamos a ver alguns meios de comunicação se rendendo ao dinheiro fácil das mídias sociais, preferindo postar notícias fraudulentas em seus blogs e sites e só depois no jornal, mas sem fazer nenhuma consulta, como sempre foi o papel da mídia tradicional. Por isso, a regulamentação específica é necessária e urgente, e na ausência dela, imediatamente, o Poder Judiciário passar, em todos os casos, a aplicar a regulamentação genérica, fecha aspas. Pois é. A resposta do Alexandre de Moraes à Folha foi acusar a imprensa de postar notícias fraudulentas e sugerir a regulamentação da mídia, e não apenas das redes sociais. Exatamente o que a esquerda brasileira defende há anos, mas que sempre pareceu uma realidade bem distante. Mas calma, que tem mais. Antes disso, no dia 19 de junho desse ano, essa mesma Folha de São Paulo denunciou que o Alexandre de Moraes havia censurado reportagens do jornal que tratavam aí de acusações graves contra figurões da República. Exatamente o que o ministro já havia feito lá em 2019 contra a revista Cruzoé. E para completar, alguns meses antes, em abril desse ano, a Folha de São Paulo já estampava um editorial com o seguinte título: Censura promovida por Alexandre de Moraes tende a acabar. Segundo a Folha, o ministro do STF e do TSE reinstituiu a censura prévia no Brasil, um instrumento inconstitucional e autoritário, e fez isso por meio de ordens secretas. A Folha chegou até a apelidar o ministro Alexandre de Moraes. Nem sequer aos advogados dos banidos nas redes sociais é facultado o acesso aos éditos do grande censor. Pegaram? Então, vamos recapitular, dessa vez aí em ordem cronológica. A Folha de São Paulo, o jornal de maior circulação, de maior relevância política no país, reconhece que o ministro Alexandre de Moraes promove a censura prévia e que esse instrumento é ilegal e autoritário. Ato contínuo, tem as suas matérias, algumas matérias censuradas por esse mesmo magistrado. E alguns meses depois, publica uma reportagem denunciando que esse ministro escolhe os seus alvos e usa o Estado, fora do devido processo legal, para persegui-los, aplicando pesadas medidas cautelares. A questão que não quer calar é a seguinte: por que a Folha de São Paulo ainda não se posicionou a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Ou melhor, por que raios a Folha de São Paulo ainda não se posicionou a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Eu gostaria muito de saber a opinião de todos vocês aqui nos comentários. E se vocês quiserem um vídeo especial sobre as bases legais para um pedido de impeachment, é só curtir o vídeo. Tá vendo aí, pessoal? Então, o grande Caio Coppola, este jovem que trabalha muito pelo Brasil. O engraçado, Fábio, é que ele abre abaixo-assinado de impeachment contra Alexandre de Moraes, fala abertamente contra os desmandos de Alexandre de Moraes. O Caio Coppola, assim como Malafaia, não é perseguido por Alexandre de Moraes. Você consegue ver? Será que é porque não tem processos tramitando no STF? Será que é porque essas pessoas não têm rabo preso com o STF? Por isso que eles têm essa coragem que eles têm? E outra, o Caio Coppola, ele faz certo, né? É dentro das 4 linhas da Constituição, como o Bolsonaro sempre defendeu, né, Fábio? Mas ele, teve uma vez aí que o Coppola desapareceu, né? Ele ficou, ninguém entendeu o que aconteceu com ele. Ele ficou mais ou menos 1 ano desaparecido e ninguém conseguiu explicar o porquê, tá? Foi uma coisa muito estranha. Foi logo depois desse pedido de impeachment. Ele fez esse pedido de impeachment, que nós tivemos quase 5 milhões de assinaturas, e logo depois ele sumiu da grande mídia, sumiu do canal de YouTube, ninguém sabia dele, cara. Quem é que lembra disso? Bota eu aí no comentário. É verdade. Então, eu não sei exatamente, ninguém explicou, ele voltou com uma conversa mole de que, sei lá, que saiu para
refrescar a mente, algo assim, mas foi muito estranho. Ele desapareceu da rede total, e foi exatamente depois disso. Então, cara, agora que você vê juízes falando de capangas, né, de jagunço, então a gente começa a entender essas pessoas desaparecerem, essas pessoas sumirem. Então tem muita coisa assim, mas uma coisa muito importante que o Caio ele fala é exatamente isso. Por que o Alexandre de Moraes ele é tão poderoso, né? O poder do juiz é um poder de caneta. Esse pseudo de juiz, ele tem um poder de caneta, ou seja, um poder que não é uma coisa real, né? Não é um poder real, é um poder de caneta. É um poder até que o sistema... Porque o Alexandre de Moraes só ficou grande assim, todo poderoso, porque a grande mídia permitiu. A mídia deu corda. A mídia fortificou. A mídia é o esteroide do Alexandre de Moraes. A mídia é o esteroide dele. A mídia que faz ele forte. Se toda a mídia parasse com essa babaquice e realmente fosse para cima dele e entendesse que quando a Folha, né, a grande mídia, a velha mídia, mostra as mensagens que foram descobertas dentro de um telefone, eles chamaram aquilo de mentira e chamá-los de comprados, e eles, ao invés de rebater e pedir o impeachment dele, eles botam um rabo entre as pernas e ficam quietos. Então, a velha mídia é tão responsável quanto o Alexandre de Moraes, quanto o Pachecozão e Lira, sobre todas essas coisas erradas que acontecem no Brasil. A Xandoca não teria nenhuma força, cara, nenhum poder nessa caneta se não fosse dado pela mídia. A mídia tem dado esse poder para ele. A Globo está aí puxando o saco. E mesmo o Estadão, que está mostrando as coisas erradas que a Xandoca fez, por que o Estadão não pede o impeachment dele? Como, por exemplo, nós vimos outras épocas pedidos de impeachment de presidentes. Por que a gente não vê isso? A gente não vê, cara. Então você vê que a mídia é cúmplice, é um morde-a-sopra. Ela mostra o que eles estão fazendo, mas não vai para cima deles. Então acho que isso é um problema sério que tem que ser visto, cara. Eles são... Porque nesse momento, Mário, com todas essas coisas que estão sendo vazadas, o que a gente tem que botar o pé no chão e perguntar é o seguinte: eles são inocentes, né, ignorantes, ou são cúmplices? São cúmplices da Xandoca? Porque está parecendo que são cúmplices. Esse que é o problema. Verdade, meu amigo, verdade. Cumplicidade, né? Eu vou falar agora sobre o CNJ, né? O Conselho Nacional de Justiça. Mas antes eu preciso dar o recado aí às pessoas que estão no chat. Você pode ajudar o Mário Robert aqui com um cafezinho? Então doe aí, tá? O pixmariorobert@gmail.com, bem fácil, pixmariorobert@gmail.com. Eu quero agradecer também as pessoas que doaram aqui no Superchat, que é o Marcelo Tavolaro. Marcelo, muito obrigado pelo seu Superchat. Ele diz assim: Fábio e Mário, será que Moraes vai deixar a Folha e a Globo divulgar todos os 6 gigabytes? Ele terá coragem de fechar Folha e Globo como fez com o X? E aí, Fabião? Mano, é aquela coisa que a gente sempre fala, né, Mário? Tem que piorar para melhorar, entendeu? Seria bom fechar o X? Não. Seria bom fechar Folha, Globo, todo meio de comunicação? Não. Seria piorar para que as pessoas despertem, entendeu? Por exemplo, eu torço para que o Alexandre de Moraes feche a Folha de São Paulo? Não. Mas se ele fechar a Folha de São Paulo, aí eles vão despertar. Então, infelizmente, a mídia só vai aprender com a dor. Então é uma coisa assim complexa, né? Por que a mídia não está batendo no Alexandre de Moraes? Por que não está mostrando as coisas? Então eles dão um morde-a-sopra, bate um pouquinho, mas eu acho que eles continuam com medo de crescer o bolsonarismo, de fortificar o bolsonarismo. Eles estão com medo de ir com tudo para cima da Xandoca e o Bolsonaro voltar a ser elegível. Então eles têm o Bolsonaro como o maior inimigo deles. E aí eles têm a Xandoca como o segundo maior inimigo deles. Então acontece, se eu conseguir destruir o meu segundo maior inimigo, o meu maior inimigo fica mais forte. Então eles ficam nessa briga doida entre eles aí para fazer essas coisas, cara. Esse que é o problema. Exatamente. Obrigadão, viu, Marcelo? Muito obrigado pela sua pergunta aí, então, pela mas sua outras indagação. palavras, não vai ter coragem, Mário, de fechar Folha e Globo, de jeito nenhum, porque a Globo é o que ajuda ele. É.
Não vai ter como Vai fechar. fechar? Ele vai dar uma dessa? Vai dar de mão beijada, né? O impeachment dele pro povo? Não, ele vai ficar nesse joguinho dúbio. Como disse o próprio Caio Coppola, é um jogo dúbio, né? A Folha e a Globo são agentes duplos, tá? Às vezes eles dão ali uma batidinha para dizer para a opinião pública que eles são isentos, né? Que eles não têm lado político e que a gente sabe exatamente para quem eles trabalham, né? Tudo uma jogadinha. Eu tenho analisado, já falei para as pessoas várias vezes isso. Agora, quando a grande mídia vai para cima do Lula e vai para cima da Xandoca, uma das minhas análises é tipo a mãe que vai para cima do filho, né? A mãe bate no filho, a mãe briga com o filho, mas para o bem do filho. Então, às vezes eu pergunto, será que o Estadão está fazendo isso porque eles querem o bem do Xandão ou porque eles querem realmente que a Constituição funcione no Brasil? Porque se você mostra todos os crimes e você não dobra a aposta para que... Porra, se eu estou mostrando para o mundo que um juiz está cometendo crime, então a minha intenção seria tirá-lo de juiz. Não é isso? Qualquer lugar do mundo. Pessoal, eu sou a Folha. A Folha descobre crimes do Alexandre de Moraes. A Folha propaga na mídia os crimes que o Alexandre de Moraes cometeu. Então, a sua vontade seria tirá-lo de juiz porque ele não é um bom juiz. Mas aí eles não fazem isso. Então, porra, para que estão mostrando os crimes dele se vocês não querem ele fora? Entendeu? Então, parece que é uma mãe que briga com o filho para que ele volte a fazer o que é certo e saber o que é certo na cabeça deles. Porque se o Alexandre de Moraes está fazendo tudo isso contra o Bolsonaro e o Bolsonaro está vindo elegível, eles acham que estava certo, né? Porque muitas vezes falam, mas é porque a gente vivia numa situação que isso, golpe é o cacete, não tem nada de golpe. Pelo amor de Deus, não tem nada de golpe. Que golpe? A velhinha